Fala, meu povo! Eu sou o último, muito provavelmente, de uma muita extensa lista de pessoas que está opinando sobre Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Eu vou tentar passar pelos pontos que eu acho mais importantes. A saída do Real Madrid, se foi um erro ou não da CBF, toda essa negociação com Carlo Ancelotti, a identificação dele com o futebol brasileiro, o estilo de jogo do Ancelotti e as características dele como treinador, a melhora que ele faz em jogadores e os possíveis problemas que ele pode ter à frente da seleção brasileira. Então, faça o favor de se inscrever e deixar um like aí para ajudar quem está fazendo conteúdo de graça para vocês. É o seguinte, gente, durante toda essa negociação com a CBF, eu acho que nós da imprensa e a opinião pública, os torcedores, batemos demais na CBF porque normalmente a CBF faz tudo de errado. A gente tem muitos motivos para criticar a CBF, a gente basicamente só tem motivos para criticar a CBF porque realmente a bagunça institucional, o conflito de interesse que existe lá dentro, a possível corrupção que possa existir também, né, porque está sendo investigado, tudo isso é motivo para muitas críticas. No entanto, eu acho que a escolha do Carlo Ancelotti lá em 2023 como técnico para a seleção brasileira e a manutenção desse desejo até hoje com as suas idas e vindas, eu acho um acerto da CBF. E talvez, se essa história não tivesse chegado a um final feliz, como chega com o Ancelotti sendo anunciado como treinador da seleção, talvez o vilão não fosse o Edinaldo. Eu acho que ele teria parte de culpa, mas eu via durante todo esse processo o Ancelotti fazendo um agente duplo, um toma lá da cá e jogando para os dois lados, para o lado do Real Madrid e para o lado da seleção, se deixando querer pelos dois lados, que me parecia que o Ancelotti estava mais errado na sua postura de lidar com as coisas do que o próprio Edinaldo Rodrigues. Em 2023, o Edinaldo disse que o Ancelotti seria o técnico da seleção brasileira na Copa América de 2024. No final de 2023, o Ancelotti renovou. O que fez a CBF foi contratar o técnico brasileiro da moda, que era o Fernando Diniz, que estava indo bem no Fluminense, para dirigir as seleções em alguns jogos. Tem um estilo de jogo alguma coisa parecida, né? Com o futebol de aglomerar jogadores de um lado do campo para buscar jogadores livres do outro e de fazer transições de jogadores não se atendo somente às suas posições, né, o tal do jogo posicional. Enfim, existia alguma passagem de bastão coerente, taticamente, de Fernando Diniz para Ancelotti. Alguma coisa, tá? Não tudo, mas alguma coisa sim existia de estilo de jogo parecido entre os dois técnicos. Aqui eu não sei se o Edinaldo, e eu acho bastante possível que tenha sido isso mesmo, que o Edinaldo se antecipou e numa sinalização de interesse do Ancelotti, ele já quis atropelar e dizer que estava tudo certo e filtrar aqui e ali que ele seria o novo técnico da seleção brasileira. Que o Ancelotti seria o novo técnico da seleção brasileira, ele acaba se acertando com o Real Madrid e renova. Se tiver sido isso, se tiver sido um afobamento do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, aqui realmente a culpa é dele, do ponto de vista de comunicação, não podia ter gerado essa expectativa, embora eu acho que, ainda que o Ancelotti tivesse dúvidas, era bom o plano de ter o Fernando Diniz. Porque numa dessas, se o Diniz estivesse indo bem, não só em resultados, mas em sensações de jogo, e os jogadores estivessem confortáveis, e o Ancelotti, no final das contas, desce para trás, e esse interesse que ele tinha na seleção, mas também interesse de ficar no Real Madrid, ele quisesse ficar no Real Madrid, a seleção brasileira estava garantindo o melhor técnico brasileiro daquele momento, né? Em 2023, o Fernando Diniz estava bem no Fluminense, e ele ser mantido depois no comando da seleção brasileira era algo possível. Acontece que os resultados não foram bons, acho que a aceitação do modelo de jogo dos jogadores também não foi boa. Os jogadores acho que precisariam de mais tempo para absorver, entender o que queria o Fernando Diniz. Eu estava na apresentação do Dorival, nos primeiros jogos do Dorival, né, contra a Inglaterra e contra a Espanha, e o discurso dos jogadores pós aqueles jogos era que era mais simples, era mais fácil de entender. Então dava a sensação de que a opção Fernando Diniz era uma boa, como plano B, o Ancelotti, só que foi um plano B que nem os jogadores compraram muito a ideia. Então eu acho que em 2023 não foi tão mal a CBF de apostar no Ancelotti, de querer o Ancelotti e de ter um técnico bom no momento, como era o Fernando Diniz, em alta no momento como o Fernando Diniz, ou para segurar o lugar e preparar o time minimamente para o que seria o Ancelotti depois, ou para continuar depois. Aí a seleção passa por um período de Dorival Júnior, que não fez o time melhorar, que o time piorou, inclusive, maus resultados, más sensações, má imagem da seleção brasileira, e volta a ter a chance de contratar o Carlo Ancelotti, porque o contrato dele ia até 2026, ele não estava bem no Real Madrid. De novo, a seleção vai para cima, de novo o Carlo Ancelotti sinaliza que sim,
E aí a gente tem um momento de rompimento, quando tudo já parecia caminhar para um final feliz entre Brasil e Ancelotti, depois da eliminação do Real Madrid na Champions, já era um fim de ciclo, todo mundo aqui já sabia que o Ancelotti não ia continuar. Em dezembro já tinha notícias de que ele não ia continuar e que provavelmente o Xabi Alonso ia assumir. Então acho que a CBF faz bem em ir atrás de novo do Ancelotti, já que daquela vez ele preferiu ficar no Real Madrid, agora não tem mais Real Madrid, por que não assumir a seleção brasileira? E a coisa se rompe no momento de negociar a multa rescisória. Porque tem um discurso muito bonito que vem de Madrid, de que o Ancelotti só sai do Real Madrid demitido, que ele nunca vai pedir para sair do clube. Mas o Ancelotti também já sabia que era fim de ciclo para ele, o Real Madrid também já sabia, era simplesmente você vai me demitir, eu vou pedir demissão. Isso aqui acarreta no pagamento da multa rescisória. Se o técnico pede demissão, ele não tem direito à multa rescisória, se o clube demite, sim. Quem está rescindindo o contrato, né? Se o clube está rescindindo o contrato antes do previsto com o funcionário dele, ele precisa pagar essa multa. Assim como a CBF poderia pagar a multa se fosse para tirar o Ancelotti de lá. Acontece que, como vaza a notícia de que ele teria acertado com a seleção brasileira, o Real Madrid não quer demitir, o Ancelotti quer sair, ele sabe que seria demitido e fica esse impasse. E no que fica esse impasse, o Ancelotti queria que a CBF pagasse a multa rescisória dele, e aí a seleção brasileira, a Confederação Brasileira de Futebol, tira o seu time de campo. Não era parte do acordo pagar a multa rescisória junto ao Real Madrid. O acordo era que você se acertaria com o Real Madrid e depois treinaria a seleção brasileira. Isso aconteceu semanas atrás, né? Quando teve aquele rompimento ali, que todo mundo já dava como certo a chegada do Ancelotti à seleção brasileira e depois que esse acordo tinha rompido. Era a questão da multa rescisória. Quem pagaria essa multa? O Real Madrid já não queria pagar, porque o Ancelotti ia sair por livre e espontânea vontade, e o Ancelotti queria receber, porque sabia que o Real Madrid ia demiti-lo. Ficou nesse impasse, a CBF ficou em compasso de espera, que os dois se resolvam. A questão era que Ancelotti se resolveria com o Real Madrid, então que os dois se resolvam. Enquanto isso, estudou possibilidades de Abel Ferreira, de Jorge Jesus, simplesmente sondou o que poderia existir por aí. E o Ancelotti se resolveu com o Real Madrid. O Real Madrid resolveu pagar a multa rescisória do Carlo Ancelotti. Segundo o Relevo, foi onde eu vi essa notícia, vai pagar integralmente o último ano de contrato. O Ancelotti se viu livre e aí a CBF voltou à carga. Se o Ancelotti tivesse sinalizado mais uma vez que iria, se o problema fosse o Real Madrid já não seria o problema. Se o problema fosse dinheiro e multa rescisória, para mim o vilão da história seria o Ancelotti. Por mais que a CBF pode ter problema de comunicação, de ter antecipado, de ter atrapalhado as negociações entre Real Madrid e Ancelotti, filtrando para a imprensa de que existia o acerto com o técnico italiano, se você fala que vai se resolver com o seu empregador, e depois você manda quem está negociando com você ir lá e se resolver com esse empregador, que é o Real Madrid, o Carlo Ancelotti, para mim, pintava como vilão dessa história. De que falava que sim, pero no mucho, que sim, mas não sei muito bem, que sim, mas vocês é que precisam resolver isso, quando os acordos iniciais não eram esses. No final das contas, deu tudo certo. E valia a pena, alguns termos que eu vi, se humilhar, se ajoelhar, rastejar atrás do Carlo Ancelotti? Valia. Valia porque a gente não tem no Brasil nenhum técnico minimamente experiente e preparado como o Ancelotti. A gente é o técnico mais vezes vencedor da Liga dos Campeões, que passou pelo futebol italiano, inglês, francês, alemão, espanhol. Mudou taticamente muitas vezes alguns pontos do futebol e eu vou tratar aqui. Então é um técnico capacitado, experiente, que conhece o futebol brasileiro, que conhece pelo menos jogadores brasileiros, porque trabalhou durante décadas com jogadores top de linha do futebol brasileiro, e que no Brasil a gente não tem ninguém nem perto do currículo e do perfil do Ancelotti. Então valia a pena apostar todas as fichas nele. Só não valeria a pena apostar todas as fichas no Ancelotti se o Pep Guardiola fosse uma opção viável. E ainda assim, para pouco tempo, para tiro curto, para resolver as coisas, não só porque o tempo está se esgotando até a Copa do Mundo, mas também porque o ciclo de seleções tem pouco tempo para trabalhar, ainda assim talvez o Ancelotti seja até a melhor opção do que o Pep. Eu tenho certeza, assim, não tenho certeza. Na minha opinião, o Pep Guardiola é mais técnico. Se eu fosse montar um time, eu preferiria o Guardiola ao Ancelotti, mas são hoje dois dos melhores técnicos do futebol mundial, né? Não só hoje, mas nos últimos muitos anos, nas últimas décadas, os dois técnicos mais vitoriosos, que passaram por grandes clubes. Então vale a pena apostar por esses caras. Se no Brasil a gente tivesse um grande treinador despontando, um cara de boas ideias, de bons resultados, testado em vários cenários, vários clubes diferentes, valeria apostar? Valeria apostar. Não tem. Os técnicos brasileiros, quem me acompanha sabe a opinião que eu tenho, eles são muito vítimas de um sistema demolidor de técnicos.
Futebol brasileiro, a cultura do futebol brasileiro é feita para que, a partir de 3 derrotas, o técnico já balance, então os técnicos não querem balançar. O que é que eles fazem? Querem ganhar de qualquer jeito, é 1-0 e que o goleiro dê uma cabeçada na perna do outro se for preciso, para rolar no chão minutos e minutos e minutos para ganhar tempo. Isso enfeia o jogo, enfeia o espetáculo, enfeia os times, que são normalmente times rudimentares, que jogam a qualquer coisa para ganhar de qualquer jeito. Ninguém no Brasil, ou quase ninguém no Brasil, está preocupado em como fazer para ganhar, em como fazer para jogar melhor, em como fazer para desarmar as armas do adversário e impor as minhas armas. Basicamente, chutão para um atacante ganhador de vida, bola parada, lateral na área, como se fosse um escanteio de qualquer jeito. A cultura do futebol brasileiro é essa, e essa cultura moldou técnicos que treinam assim. Então, a distância que existe entre treinadores que pensam em como fazer as coisas, e o Ancelotti é um deles, para os que simplesmente fazem de forma intuitiva, e eu acho que essa é mais a escola brasileira, é muito grande. Então sim, valia a pena apostar, não sei se rastejar, se humilhar e se ajoelhar, mas sim valia a pena apostar todas as fichas em um dos melhores técnicos que existem, que é o Ancelotti. Acho que vai bem, sim, a CBF apostando, esperando também, chegando ao seu limite, né, de não negociar a multa rescisória, chegando ao seu limite, para agora fechar com o Ancelotti. Como eu disse, tem identificação com o futebol brasileiro, treinou no Milan Cafu, Serginho, Dida, Kaká, por um período mais curto, Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo, né? Não todos esses ao mesmo tempo, mas aqui e ali o Ancelotti trabalhou com esses. Trabalhou com o Alex, zagueiro, o Ramires, o Belletti no Chelsea, no Real Madrid, Marcelo, Casemiro, Militão, Rodrigo, Vinícius, Endrick, com o Alan no Everton e no Napoli, Douglas Costa, Rafinha, Bernard, enfim, são muitos brasileiros ao longo dessa trajetória imensa do Carlo Ancelotti que passaram pelo comando dele. E por que isso é importante? Para ele saber como que o brasileiro pensa, como que o brasileiro é dentro do vestiário, como que o brasileiro se concentra de uma forma diferente do jogador europeu. O jogador europeu também parece que a Europa é uma coisa só, né? O alemão é muito diferente do espanhol, o francês é muito diferente do italiano, enfim. Mas que o brasileiro chegue com música e brincando no vestiário não quer dizer que ele está menos concentrado do que outros. Então que o Ancelotti já saiba isso também é um bom ponto de partida, que ele já conheça. Que ele tenha trabalhado com muitos jogadores que estarão ao comando dele, né? Vinícius, Militão, Rodrigo, provavelmente Casemiro, provavelmente Endrick. Então isso também é positivo, porque ele já tem ali alguns jogadores que conhecem ele diariamente. O estilo de jogo do Ancelotti, eu não gosto do rótulo de que é um paizão ou um tiozão, um cara que, aqueles famosos memes do Guardiola com 1000 táticas e o Ancelotti passa a bola pro Vini, porque eu acho que isso reduz ele como técnico. Ele também é um muito bom administrador de elenco, de egos, de vestiário. Tem um livro dele, né, da liderança dele sobre isso, a liderança tranquila dele. Mas eu acho que também é um técnico bom de tática, não é um técnico revolucionário como o Guardiola, que os times precisam fazer um modelo anti-Ancelotti, acho que não vai tanto aí, mas, por exemplo, foi ele que transformou o Pirlo naquela função de 5, de quarterback, né? De redista, como se diz na Itália, um 5 armador. O Pirlo, jovem ainda, que saiu do Brescia, foi para a Inter de Milão, era um jogador mais de ataque, que jogava atrás dos atacantes, não conseguia se firmar. O Ancelotti, ao invés de colocar ele como o atacante, o meio-campista mais avançado, colocou ele como meio-campista mais recuado, e a partir dali ele passou a organizar o jogo de trás e não da frente, recebendo a bola para o último passe. Ele montou o famoso esquema da árvore de Natal, que é um 4-3-2-1, montou isso no Milan, que era o Inzaghi como esse atacante lá na frente com Kaká e Seedorf, ou com Kaká e Rui Costa, atrás do Inzaghi, com 3 meio-campistas mais defensivos, né, com Pirlo, Ambrosini, Seedorf, por exemplo, Pirlo, Gattuso e Ambrosini, e Serginho numa lateral, Cafu na outra, o Jan Kulowski numa lateral, Cafu na outra. Enfim, taticamente ele mudou, porque se jogava num 4-4-2 com 2 linhas, e ele começou a colocar jogadores entre essas linhas para que ficasse mais difícil do rival ter referência, então fez também boas mudanças táticas. Em 2014, ele conseguiu acomodar o trio BBC no Real Madrid, Bale, Benzema e Cristiano, e ainda o Di Maria, que era um jogador de lado de campo, que jogava nesse Real Madrid um pouco mais pelo corredor central, pela característica dos jogadores, mas conseguiu acomodar 3 jogadores de ataque muito forte, como eram Benzema,
Bale e Cristiano, e ainda colocar o Di Maria muito trabalhador nesse time, convenceu o Di Maria a fazer um papel que ele não estava acostumado. Em 2022 ele ganha a Champions inventando o Vini Júnior, ele é um grande responsável, ou um dos grandes, porque acho que o Vini também é um grande responsável pelo passo à frente na sua carreira, mas o Vinícius passar a ser um jogador com números muito melhores, eu já vou mostrar isso. E em 2024 ele ganha outra Liga dos Campeões, a diferença de 2022, perdendo o Benzema e ganhando Bellingham. Ele ganha um muito bom meio-campista, ele perde o seu melhor jogador, que era o Karim Benzema, e ele transforma o time num 4-4-2 diferente, transformando o Bellingham num atacante muitas vezes, ou num jogador de muita chegada à frente, fazendo mais uma mudança tática muito importante. Olha como ele fez o Vini evoluir. O Vini, quando chegou no Real Madrid, as 3 primeiras temporadas dele, ele fez 4, 5 e 6 gols. Com o Ancelotti, 22, 23, 24 e nessa que ainda não acabou, 21 gols. A gente vê uma evolução de gols do Vinícius, essa ainda é 21, mas pode passar. Se a gente for pegar contando também as assistências, nos 3 primeiros anos do Vinícius Júnior, 30 participações em gols antes da chegada do Ancelotti. Pós-chegada do Ancelotti, são 148 participações em gols em 4 anos. Ele sai de 10 gols mais assistências por ano para 37 gols e assistências por ano. Ele praticamente quadruplica a sua participação em gols depois da chegada do técnico italiano. O Bellingham era um jogador que já vinha despontando, ainda é muito jovem, né, que já vinha despontando bem no Dortmund. Ele tinha 20 participações, gols mais assistências, nas 2 últimas temporadas dele pelo Borussia. Quando ele chega no Real Madrid, na primeira ele participa de 36. Ele sai de 40 em 2 para 36 em 1 temporada. Nessa, que tem o Mbappé, que tem mais um jogador à frente, que o Bellingham não participa tanto das ações ofensivas, ele tem 26 participações em gols. Transformou o Bellingham no cara para suprir os gols do Benzema, né? A última temporada do Benzema, se eu não estou enganado, são 31 gols e 6 assistências, participa de 37, e o Bellingham participa de 36 na sua primeira. Então ele perdeu um atacante, é verdade, mas ele conseguiu construir um cara de 36 gols que ainda ajudava muito na defesa. Fez o Real Madrid ganhar a Liga dos Campeões. O próprio Benzema, as 2 temporadas mais goleadoras dele no Real Madrid são as suas 2 últimas sob o comando do Carlo Ancelotti. Ele faz 44 gols na temporada 21-22 e 31 gols na 22-23. O Benzema sempre foi um atacante, um 9 com cara de 10, né? Um atacante de muita preparação de jogadas, de sair da área, até porque tinha o Cristiano e muitos dos anos que o Benzema estava lá. Então ele era um muito preparador de jogadas e abridor de espaços para o Cristiano. Com a saída do Cristiano, ele deu um passo à frente, mas definitivamente fez isso sob o comando do Carlo Ancelotti. Então, mostrei esses 3 casos de jogadores que ele melhorou e algumas questões táticas do Ancelotti para mostrar que é um técnico que é muito mais do que um paizão, do que um cara legal, que dá tapinha nas costas dos jogadores e que fuma ali um charuto com os caras quando ganha. O Ancelotti é também um bom técnico tático para a seleção brasileira, que pode jogar no ataque. O time do Real Madrid tem como característica dominar, porque a maioria dos rivais fica com medo do Real Madrid e fica atrás. É um time que adora, é um técnico que adora as transições, mas que gosta também dos ataques rápidos, mudança de posição de jogadores, às vezes um atacante volta, um meio-campista entra, o zagueiro fica em dúvida do que faz naquele movimento. Uns jogadores ocupam espaço dos outros, existe uma rotação dos jogadores pelos espaços que eles precisam ocupar. Um time muito forte de contra-ataque, que sabe aproveitar muito bem bola longa, sabe aproveitar muito bem os espaços que o adversário pode dar, especialmente com os jogadores que tiver. Então, pode jogar no ataque, pode jogar se defendendo. Não é um técnico de uma ideia só, não é uma música de uma nota só também. Dependendo do que o adversário oferecer, ele pode fazer diferentes coisas. Pô, e essa temporada é muito ruim. Essa temporada não deu certo. Perdeu o Toni Kroos, ganhou o Mbappé, deixou de ter um jogador de controlar o jogo no meio, passou a ter um atacante que tira o espaço dos outros 2 na frente, embora ele e Mbappé façam uma temporada muito boa até aqui de 39 gols, mas ele acabou ofuscando um pouco Vinícius e Rodrigo também, perdeu muitos defensores, enfim, deu tudo errado nessa temporada. Nem sempre os técnicos conseguem fazer o que eles querem, nem sempre eles têm os jogadores que eles querem. Na seleção é um pouco diferente. Embora na seleção ele vai ter problemas, é o último ponto que eu trato aqui. Ele vai ter problemas que qualquer técnico teria. Pouco tempo de treino, sendo um técnico estrangeiro, não conheceu o futebol brasileiro, os times, os jogadores, a imprensa, o ecossistema, todo o entorno do futebol brasileiro ele não conhece, mas é um técnico que passou por muitos países, então é um técnico que se adapta.
nunca ter treinado uma seleção. Se fosse o Guardiola, teria todos esses mesmos problemas aqui. Se fosse o Hans Flick, teria todos esses mesmos problemas aqui. Se fosse o Klopp, teria todos esses mesmos problemas aqui. Se fosse o Renato Gaúcho, não. A gente prefere o Klopp, o Ancelotti, o Guardiola ou o Renato Gaúcho. E olha que eu gosto do Gaúcho, do Renato, hein? Pra mim, deveria em algum momento ter sido técnico da seleção brasileira nesse ciclo. Enfim, vai ter esses problemas, como todos os grandes técnicos do futebol mundial teriam. São problemas que a gente compra pela qualidade que o técnico tem. Tem dois problemas específicos para mim, além dos problemas básicos que todo técnico iria ter. Rodrigo e Endrick, dois jogadores dele, Ancelotti, e são dois problemas que podem não ser, porque uma coisa é treinar o Real Madrid, outra coisa é a seleção brasileira, uma coisa são os jogadores que tem o Real Madrid, outra coisa são os jogadores que ele vai convocar para a seleção brasileira. Mas podem ser dois problemas. O Rodrigo, de uma forma muito estranha, não jogou o clássico. Não sei se é um problema com o Ancelotti ou não. O que eu já ouvi é que o Rodrigo não estava satisfeito de ser sempre substituído na seleção, na seleção brasileira também. Inclusive no jogo contra a Argentina, né? Que o Dorival tira ele no vestiário. Ali teve uma rusga, alguma coisa que não ficou bem entre as duas partes, segundo o que me contaram. Mas no Real Madrid, o Rodrigo nessa temporada, que era uma temporada que tinha dúvida se ele jogaria ou não com a chegada do Mbappé, se seria mantido um trio de ataque mais o Bellingham, ou se o time jogaria com 4 meio-campistas e o Rodrigo seria o sacrificado. Ele jogou 50 partidas da temporada até aqui, 38 como titular, ele foi substituído 28 vezes. Teve febre e não jogou contra o Celta. Contra o Barcelona, segundo o Ancelotti, ele não se recuperou. Notícias que saíram aqui da Espanha dão conta de que animicamente ele não estava bem, ele não estava com a cabeça boa para jogar. Mas é um jogador que talvez não tenha confiança nesse momento no clube dele, porque o técnico dele vem atirando ele muito do time. E o técnico dele vai ser o técnico dele na seleção também. Então aqui pode ser um problema que o Ancelotti, num outro ecossistema, num outro universo que é treinar Real Madrid e seleção brasileira, vai ter que administrar do Rodrigo, de devolver confiança para ele, de não deve colocar o Rodrigo na sua posição, porque assim como no Real Madrid, na seleção, a posição do Rodrigo está ocupada pelo Vinícius, e como que ele vai conseguir acomodar ou não o Rodrigo no time, né? Numa dessas, o Rodrigo pode virar um reserva da seleção para jogar o Rafinha, para jogar o Savinho, para jogar o Estevão, por exemplo, do lado direito do ataque, com o Vini jogando do lado esquerdo. Ou ele pode, na hora de montar a seleção, conseguir acomodar esses jogadores. E o outro problema é o Endrick, que jogou 715 minutos nessa temporada até aqui. Do elenco principal do Real Madrid, só o Alaba, que está sempre machucado, jogou menos do que o Endrick. Ele tem menos minutos do que todos os jogadores do elenco principal. Além do Vallejo, né? Que Vallejo não conta. Mas que não seja jogadores do time B, só o Alaba jogou menos do que o Endrick. No Real Madrid, o Ancelotti tem essa forma de trabalhar, da hierarquia, dos caras que chegaram há mais tempo, dos caras que são mais experientes, terem normalmente mais oportunidades e os jovens esperarem um pouco mais para ganharem os seus minutos, para ganharem suas oportunidades. Foi assim com o Arda Güler temporada passada. E é um cara que, no momento decisivo dessa temporada contra o Barcelona, foi titular. Não foi bem, foi substituído, mas que ele foi ganhando dentro de campo essa hierarquia para jogar. E o Endrick jogou muito pouco. A seleção não tem um super 9, não tem alguém melhor do que o Endrick, só que o Endrick também é um cara que o Ancelotti não mostrou a confiança nele nessa temporada. E publicamente, algumas vezes, deu declarações expondo o Endrick. Quando ele disse contra o Atlético de Madrid que quando viu a cara do Endrick, ele decidiu que o Endrick não ia bater o pênalti. Se foi uma brincadeira, não teve graça, porque expôs o Endrick. Depois no jogo contra o Getafe, que o Endrick tenta uma cavadinha e erra, o Ancelotti também falou que não é lugar para teatro, é lugar para jogar sério e tal, que tinha que chutar e depois ver se estava impedido ou não. Também expõe o jogador mais jovem do seu elenco. Eu não estou falando que esses dois jogadores, Rodrigo e Endrick, não vão ter espaço com o Ancelotti, que eles estão brigados com o Ancelotti não gosta deles e que não confia neles. Mas que a relação desta temporada com esses dois jogadores gera uma primeira dúvida de qual que vai ser o aproveitamento, a confiança, de como... E são jogadores muito importantes para a seleção. O Rodrigo, porque já está lá há muito tempo e é um cara experimentado, e o Endrick, porque a gente não tem outro e ele precisa ser importante para a seleção. Então, são dois pontos de dúvida que eu tenho. O resto, eu tenho dúvida em relação a todos os jogadores, né? Quem é que ele vai convocar para as laterais, quem é que ele vai convocar para ser o armador da seleção, se ele vai conseguir acomodar o Neymar ou não. A temporada que o Rafinha está fazendo, ele tem que jogar, onde que vai jogar o Rafinha. Todas essas outras dúvidas são dúvidas a qualquer técnico. São problemas que qualquer técnico ia ter. O Ancelotti tem dois
pontos específicos, que são Rodrigo e Endrick, porque são jogadores dele esse ano inteiro. Um ele quase não colocou para jogar e o outro ele tirou toda hora. Agora, quando chega na seleção brasileira, a gente tem que ver se esses caras confiam bastante no Ancelotti e entendem o que aconteceu de contexto nesse Real Madrid para não jogarem tanto, ou se pode ter aqui algum ponto de fricção e que precise ser corrigido no contexto da seleção brasileira. É isso, meu povo, que eu acho da chegada do Ancelotti. Em resumo, muito boa para a seleção, dificilmente teria um nome melhor, teria um nome melhor, na minha opinião, que seria o Guardiola. Não garante sucesso à seleção brasileira, mas garante pelo menos que tem um muito bom comandante desse navio agora que estava completamente à deriva. E eu acho que a CBF acertou. Acertou de ir atrás dele em 2023, acertou de insistir em 2025, acertou de paralisar as negociações até que ele se acertasse com o Real Madrid. CBF que sempre está errada, e a gente pode usar essa frase em qualquer momento quase da vida, dessa vez eu acho que acertou na escolha, na insistência do novo técnico. E eu não paro de tossir. Valeu, gente. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa um like, que tem mais conteúdo para vocês chegando em muito breve. Tchau, tchau, gente.